Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E eu lembro sempre, muito fácil, você pode enviá-las para as suas dúvidas ou questionamentos para o nosso WhatsApp 51985 946 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. No programa de hoje estaremos tratando do direito do consumidor com uma das referências no tema aqui no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, portanto, que é o Dr. Cláudio Bonato, que inclusive estará no dia 12 de setembro participando também, será um dos palestrantes do segundo Seminário Internacional do Consumo Consciente, realizado pelo Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Isso acontecerá na Assembleia Legislativa na sexta-feira, dia 12, o dia inteiro. Dr. Cláudio Bonato, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Gil Curtis. A minha saudação, parabéns pela condução desse programa. Obrigado. E a minha saudação aos telespectadores também. Sempre é uma honra estar aqui na nossa TV pública. Tá certo. E a primeira questão do nosso telespectador Renato, e ele relata a seguinte situação. Vendi um caminhão para uma oficina. Ganhei 2 vezes na justiça e fiz acordo com o dono da oficina, mas ele não me pagou. Acontece que passei para o nome dele o caminhão e ele vendeu para outra pessoa sem ter pago. Agora estou sem o valor da venda e sem o caminhão. Tem como fazer algo para que eu não fique no prejuízo? Pergunta o Renato. Tenho documento assinado em cartório de compromisso de compra e venda. Qual é a orientação, Dr. Cláudio? Bom, primeiramente, Renato, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nessa questão. É uma questão entre particulares. E outra coisa, você vendeu o caminhão. O consumidor não vende, o consumidor compra. Então, você, se aplicasse o código, você seria o fornecedor. Você vendeu um produto, trocou por dinheiro um produto. Mas eu, há 20 anos que estou nesse programa e nunca me recusei a responder qualquer tipo de pergunta. Você, Renato, fala que tem uma promessa de compra e venda registrada em cartório, mas me parece que para transferir um veículo automotor tem que ser através do DUT, que é o documento único de transferência. Nenhum documento transfere o veículo. Então, se você não passou o DUT desse caminhão está no seu nome, é só entrar com uma ação de busca e apreensão. Esse é o primeiro caso. Segundo, você diz que fez um acordo em juízo, que você ganhou 2 vezes, fez um acordo com o comprador do seu caminhão. Ora, se você fez um acordo, o juiz deve ter homologado esse acordo. E se o juiz homologou, você tem a lei do caso concreto. Então, você executa, você deve ter tido um advogado para entrar em juízo contra essa oficina. Então, procure o seu advogado ou contrate um advogado. Eu não posso aqui, né, me excluir nessa situação de advocacia. Você tem que procurar uma pessoa para buscar esse pagamento ou o caminhão de volta, mas você tem grandes possibilidades, pelo que deduzo da pergunta. Tá certo. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Nádia. Escolhi um prestador de serviço que me apresentou o melhor orçamento. O contratei e agora ele está querendo cobrar a mais do que me foi apresentado no orçamento. O que devo fazer? Pergunta a telespectadora Nádia. Nádia, essa pergunta é interessantíssima. Exigiu o cumprimento do orçamento, porque o orçamento é um contrato que obriga os contratantes. Né? E lá no artigo 40, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, diz que o orçamento obriga as partes contratantes. Então, e não pode ser modificado o preço. Então, você tem que exigir o cumprimento. Agora, se ele não quiser cumprir, aí você entra com uma ação judicial contra ele, pedindo até perdas e danos, não é? Porque o orçamento obriga e o Código de Defesa do Consumidor é lei complementar à Constituição, e você, baseado nele, tem grandes possibilidades de ganhar uma indenização aí por descumprimento de contrato.
40, parágrafo 1º do Código. Tá certo. Doutor Bonato, só uma dúvida que me surgiu aqui. Hoje as relações de contratação de serviço têm uma parte muito informal e tem o famoso manda orçamento por WhatsApp. Né? Mas Isso uma serve prova. como uma prova? Serve como prova, sim, sem dúvida nenhuma. Hoje o WhatsApp, né, o judiciário aceita, inclusive os processos, a maioria deles são eletrônicos, é só juntar lá. Correto. A comprovação eletrônica que está comprovada. Tá certo. O nosso telespectador Clóvis coloca: outro dia fiz uma compra no supermercado e o valor ficou em R$ 139,99. Como paguei em dinheiro, a compra acabou ficando em R$ 140. Está correta a colocação em produtos de preços que o consumidor com certeza não vai ter como receber o troco? É uma questão de política monetária, né? E o Conselho Monetário Nacional é que estabelece. Temos centavos de real? Sim, temos. Eu agora mesmo passei no estabelecimento ali que estava lá um produto à venda por R$ 89,99. Isso é uma questão de marketing. Se tem centavos na moeda, como é que nós vamos obrigar as pessoas a arredondar? É óbvio que eles vão arredondar para cima. Então, isso é uma questão de lei. E eu tenho sempre dito neste programa, telespectador, telespectadora, leiam a Constituição Federal. É o nosso estatuto político básico. Está lá no artigo 5º, inciso 2, uma leitura simplíssima. Ninguém é obrigado a fazer algo senão em virtude de lei. Não tem lei obrigando os agentes econômicos a venderem com preço arredondado. O que eles têm, pela lei do troco, é que tem que ter 1 centavo para devolver ao consumidor. E me parece que ainda tem a moedinha de 1 centavo, né? É impressionante, né, doutor Bonato? Ainda usam, né, do ponto de vista de marketing, que uso, porque de má fé. R$ 89,90 não é 90, R$ 89,99 não é 90. Então a pessoa, a própria nossa mente, ela trabalha com 80 e não com 90. Faltando 1 centavo para 90 e nós não falamos 90. É uma questão de marketing, não é proibido fazer isso. Né? Mas ter o troco é uma obrigação. Ter o troco é uma obrigação. Tá certo. O próximo identificador optou por não se identificar. E ele coloca o seguinte: está certo a cobrança por parte dos estabelecimentos comerciais pelo uso da máquina de cartão? Comerciantes dizem que precisam pagar o aluguel do equipamento. Isso, acho que desde que surgiu as máquinas, tem sempre esse discurso, entre aspas, né? Por incrível que pareça, a lei 23455, se não me falha a memória, permite essa cobrança, desde que fique bem avisado o consumidor. Olha, se comprar a crédito, tem o acréscimo do gasto lá e tal. E coloca o preço, né, a dinheiro, dizendo que a dinheiro o preço é menor. Está autorizado pela lei. Eu realmente não concordo com essa lei, mas é lei, nós temos que cumprir. Eu achava muito melhor para os agentes econômicos embutir isso no preço, porque é tão, né, é antipática essa cobrança, né? Então coloca no preço final e não fica discutindo. Agora, para cobrar tem que estar bem avisado, não pode pegar o consumidor de surpresa. Correto. A próxima pergunta da nossa telespectadora Camila. Comprei um presente para o meu filho, uma camisa que acabou não servindo. Voltei na loja e tentei trocar o produto e não consegui. Não quiseram trocar. Está certo isso? Eticamente não, mas legalmente não tem lei que proíba. Você vê, a Camila afirma, telespectador, ela foi à loja. Então, não é uma compra e venda emocional como aquelas que permitem, quando é fora do estabelecimento, o exercício do direito de arrependimento. Aqui não tem. Agora, é antipática e é imoral até a conduta de não trocar. Não vai trazer problema nenhum, não é? Porque dar de presente para alguém, se você levar alguém na loja para dar o presente, quebrou a surpresa. Exatamente. Né?
Então, é antipática essa atitude. Eu, no seu lugar, ainda tentaria falar com o gerente. Agora, se ele não quiser cativar consumidores, dizer, não troco, você nunca mais vai nessa loja, e fale para todos os seus amigos, não vão lá porque eles não gostam de consumidor. É assim que a gente tem que agir. Agora, obrigado a trocar, não é. Tá certo. A próxima pergunta é do nosso telespectador Alexandre. Mandei reformar o meu banheiro, estou tendo problemas com o meu box, está acumulando água. Falei com a pessoa que fez o serviço e ela disse que pode até consertar, mas que as custas serão por minha conta. Realmente sou eu que tenho que arcar com a despesa? Depende, Alexandre. Esse serviço que você diz que foi efetuado no seu box, ele teve influência no escoamento da água? Se tem influência, antes a água escorria bem. E com a prestação de serviço de reforma do seu box não está escorrendo, quem tem que resolver e sem cobrar é o prestador de serviço. Agora, se você já tinha esse problema e foi feito, depende do contrato que você fez com ele. É decorrente? Pela sua pergunta, eu entendo que é decorrente. Se é decorrente, ele tem que resolver esse problema e não pode cobrar, porque está dentro do serviço dele. Ele não previu isso, ele lhe cobrou o preço para resolver e não para trazer um outro problema. Bom, aí você vai falar com ele, ele quer lhe cobrar e diz, não abro mão. Aí você entra no juizado especial civil contra ele, porque ele fez um orçamento para lhe cobrar e o serviço ficou mal feito, porque está acumulando água no box, tá, meu amigo? É assim que a gente acha. Mas aí também dentro desse contexto da realidade hoje da sociedade brasileira, grande parte desse tipo de serviço eles são quase que informais, né? Aí vai ter que pegar a prova testemunhal e aí complica. Por isso que é bom sempre ter. Aí vai ficar a palavra de um contra o outro agora. O consumidor tem a vantagem entre aspas, para equilibrar a relação, se a afirmação dele for verossímil, ou seja, o código fala em verossimilhança, que é a versão do fato que se aproxima mais da verdade real, o juiz pode inverter o ano da prova. Artigo 6º, inciso 8º. Nosso código é fantástico. Excelente, tá entendendo? excelente. Vamos para um breve intervalo e o Consumidor em Pauta volta já com o Dr. Cláudio Bonato tratando de defesa do consumidor. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Eu volto a frisar para você, telespectador e telespectadora, que se você tem alguma dúvida ou questionamento nas mais diversas áreas do direito, é super fácil. Hoje em dia, com a tecnologia que está à disposição, na mão de todos nós, independente de que segmento, você pode mandar um WhatsApp, então, para o nosso número 51985946773 ou, se preferir, por e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje nós estamos tratando do direito do consumidor, recebendo aqui o Dr. Cláudio Bonato. Mas se você quer conhecer dúvidas, ou melhor, entender outros questionamentos, respostas ou dúvidas que foram feitas em outros programas, é fácil. Vai lá no YouTube, no canal da TVE e assiste no melhor momento que você escolher todos os programas tratando de todos os temas. Dito isso, Dr. Cláudio Bonato, a próxima pergunta é da nossa telespectadora Esther. Fechei uma conta em um banco e agora estou tendo que enfrentar ligações diárias desse banco, querendo que eu volte a ser cliente. O que posso fazer para que isso pare? 3 coisas você pode fazer, Esther. Primeira delas, não sei se a sua operadora, a minha pelo menos, Gil, quando é um spam,
A ligação vem com os números em vermelho. Em vermelho. E ainda escrito, spam. Sim. O que eu faço? Eu clico em cima daquele número, eu não atendo. Eu clico em cima, aparece lá, bloquear. Aí eu bloqueio. Bom, eu devo estar bloqueando hoje em dia uns 3, 4 telefonemas por dia. Eu não sei como é que eles arrumam tanto número, porque os bloqueados eu não recebo mais. A minha operadora de telefone bloqueia. Então, essa é a primeira solução. Eu acho que o banco deve ter lá uns 10 números, mas eles vão usar os 10, você bloqueia, não vai mais receber ligação. Os nossos PROCONs, tanto o estadual, ali na 7 de setembro, quanto o municipal, na Rua dos Andradas, ou Esther, eles têm, acredito que ainda tem, porque na minha época tinha, quando eu era conselheiro do PROCON, conselheiro estadual, né, ou municipal, que eu fui dos dois, tinha um sistema de bloquear o telefone. O consumidor liga para lá, olha, eu estou recebendo ligações de uma empresa, ou de um banco, uma financeira, e eu não devo nada para eles, não gostaria. E o próprio PROCON bloqueia o telefone. Ou então, aí já mais drástica, começa a fazer print desses telefones todos, junta tudo isso e entra com ação judicial contra esse banco que está lhe importunando, não, lhe roubando tempo de lazer, etc. Esse novo mundo que a gente vive, o mundo digital, o senhor comentou que recebe 3, 4 spams por dia. Por dia. E fica claro, que também o senhor citou, que é uma central telefônica que deve ter 100 mil números. 100 mil números. Porque você bloqueia e daqui a pouco ligam de novo. Vem outro da mesma empresa. Por incrível que pareça. E os trote. Mas quase que eu caí num, mas otimamente bem feito. O senhor está sendo generoso. É trote, mas tem golpe também. Não, golpe, eu disse trote, golpe. Eu sei, mas golpe. Isso cresce muito, né? Muito. Eles estão se especializando cada vez mais. É o lado ruim da inteligência artificial. Da inteligência artificial. A mecanização. Usada para o mal. Para o mal. Isso independente de qualquer momento. Infelizmente, nós sempre corremos atrás de quem quer ludibriar a sociedade. Eles vêm, é aí que nós vamos procurar o remédio para combater. Exatamente. Porque eles têm, assim, uma inteligência incrível. Infelizmente. Infelizmente usada para o mal, né? Agora, a próxima pergunta, doutor Bonato, é do nosso telespectador Newton. Fui obrigado a pagar gorjeta em um restaurante, mesmo não tendo sido bem atendido pelo garçom. É obrigatório o pagamento da gorjeta? Não, e olha, Newton, é importante, é tão comum essa questão que o legislador federal baixou a lei, 2017, se não me falha a memória, 23.419, que é a lei da gorjeta. Bota aí no Google que vocês vão ver, telespectador. Não é obrigado. Por que o legislador regulou, Gil? Porque a gorjeta é para o garçom. Para o prestador de serviço, o que te serve, ele foi simpático, ele te tratou bem e tal. Aí tu vai dar uma gorjeta, ou dá pessoalmente, ou lá no caixa, você diz, eu quero dar 10% de gorjeta para o garçom. O que essa lei 23.419, ela explicita? Que esta gorjeta tem uma contabilidade própria e que o acordo coletivo de trabalho com o sindicato dos garçons é que vai dizer se essa gorjeta é específica para o garçom A ou se ela vai para uma caixinha e é dividida por todos eles no final do mês ou no final da semana, conforme o acordo coletivo com o sindicato. É bem bacana essa lei, até gostei de lê-la, né? Eu conhecia de ouvir falar, mas me aprofundei. Tem 7, 8 artigos e é por isso, mas não é obrigado a dar gorjeta. Dá se quiser. Tá? Inclusive no dia a dia das pessoas, da maioria de nós que vamos a algum local ou restaurante, enfim, dependendo do segmento, uma pizzaria, enfim, um bar, é meio que automático, já vem a conta com os 10%. Não é obrigado. Não é obrigado a pagar. Só eu não vou pagar isso aqui, não pode cobrar. Tá certo. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Eliana. Eu cancelei um consórcio e solicitei que me devolvesse o dinheiro pago. E isso faz 4 meses e até agora não recebi nada. O que posso fazer? Pergunta a nossa telespectadora Eliana. Diga lá, doutor Cláudio Bonato. Gil, se tu me permitires, eu tenho que avançar um pouquinho nesse questionamento. Telespectador,
Preste atenção, telespectador. O contrato de consórcio foi criado no Brasil. Lá em 1960, quando se formou no Brasil a primeira fábrica de automóvel. Os funcionários do Banco do Brasil disse, vem cá, nós não temos dinheiro para cada um de nós comprar um carro. Quem sabe a gente se junta 50 pessoas, ou na época 50, por isso que hoje em dia é comum, 50 pessoas, e a gente vê o preço do automóvel, cada um paga uma parte, cada mês nós tiramos o automóvel e sorteamos entre os 50. Foi criado o consórcio, o contrato de consórcio. Ele é ótimo para quem não tem dinheiro para comprar coisa à vista. Hoje nós temos imóveis até de casas próprias, apartamentos. Então, o Código de Defesa do Consumidor, preocupado com esse excelente negócio jurídico, ele preserva os contratos de consórcio lá no artigo 52, parágrafo 2º. Porque tem gente, Gil, que acha que a administradora de consórcio é que tem que pagar quando alguém é desistente. O contrato de consórcio, ele é sui generis. Quando tu entra num consórcio, tu assina um contrato com os outros 49 de adimplir mensalmente, ou seja, a obrigação é com o grupo. E tu assina um contrato com a administradora que vai cobrar um percentual para administrar. Então, quando alguém sai do grupo, é óbvio que este preço que faltar para comprar o bem vai ser aumentado na cota dos 49 restantes. Então, quem sai está causando prejuízo ao grupo e não à administradora. Porque a administradora vai continuar recebendo 10% do bolo, não é? Então, tem que ter cuidado. Então, o código diz assim, o desistente, ele só poderá receber o que pagou de volta após o encerramento do contrato de consórcio, porque é lá que se vai verificar o prejuízo que ele causou aos remanescentes do grupo. E aí, descontando o prejuízo, devolve-se a ele o capital que ele investiu. Isso não é, eu não quero mais, quero meu dinheiro de volta, mas não é assim. E daqui a pouco nós vamos acabar com o contrato de consórcio, que beneficia as pessoas de classe média baixa e até o pobre, de classe baixíssima. Então vamos ter cuidado, você não tem o direito, você vai esperar até 4 anos, se o consórcio demorar 4 anos. Doutor Cláudio 52, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Não só, certamente, para esse modesto entrevistador aqui, mas para toda a nossa audiência, o senhor dá uma aula de história também, além de responder os temas do direito do consumidor. Porque isso que o senhor citou... É a minha obrigação. Não, a obrigação é responder sobre o código. O senhor falou, eu vou lá para o surgimento, do consórcio nos anos 60 no Brasil. No Brasil. Fruto de um movimento dos funcionários do Banco do Brasil. Vamos pesquisar mais. Vamos pesquisar, porque nós temos que divulgar essas coisas boas do nosso país. O brasileiro, ele é muito perspicaz de criação de coisas que se espalham pelo mundo inteiro e o pessoal não sabe que nasceu no nosso país. Nós temos um país maravilhoso, muito basta acreditar e criativo. Então, estamos no caso agora do Pix, né? Do Pix, que está aí. Está na pauta, como se diria no jornalismo. Sempre lembrando que você pode enviar as suas dúvidas e questionamentos, não só para o tema do direito do consumidor, mas para as outras áreas, para o nosso WhatsApp 51 985 946 773, ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Próxima questão do Diego, nosso telespectador. Pergunta: quanto tempo eu tenho para reclamar de um produto que recebi que estava com avaria? Quando recebi, não verifiquei se tinha alguma avaria. Diego, pela sua pergunta, se deduz que é um bem durável. E se é um bem durável e não foi dado garantia contratual, o que significa garantia contratual? Um contrato
Ninguém é obrigado a contratar, mas quando contrata, dá lá um prazo. Se não tiver garantia contratual, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, combinando o artigo 24, que fala da garantia legal do Código, o Código é uma lei, e aí com 26, inciso 2, fala que se o bem, o produto for um bem durável, o prazo para exercitar o direito de reclamar, ou seja, o prazo da garantia, é de 90 dias. Isso, pela expressão que ele usou aqui, o nosso telespectador Diego, ele disse que quando recebi, então provavelmente ele comprou via internet, vale a mesma orientação que o senhor deu agora há pouco, doutor Cláudio Porque Bonato. uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele poderia até 7 dias exercitar o direito de arrependimento, mas aí já passou pelo que ele afirma. Tá certo. Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelos seus esclarecimentos, também por esse teaser de aula de história aí sobre o surgimento dos consórcios. E aguardamos você, telespectador e telespectadora, na próxima edição do Consumidor em Pauta. Até lá!